O texto O Getsemane da Vida, de Hernandes Dias Lopes, é uma reflexão sobre o significado e as implicações da agonia de Jesus no jardim do Getsemane, antes de sua prisão e crucificação. O autor explora 3 aspectos da angústia de Jesus: a sua confissão para si mesmo, para seus discípulos e para o Pai. A partir desses aspectos, ele extrai algumas lições práticas para a vida cristã. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. O primeiro aspecto é a confissão de Jesus para si mesmo. É notória a afirmação que Jesus se angustiou, não por causa dos sofrimentos físicos e humanos que enfrentaria, mas por causa da separação do Pai e da identificação com o pecado e a maldição. Jesus, sendo santo, 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 se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Essa foi a maior dor que ele experimentou, a dor de ser abandonado pelo Pai na cruz. Hernandes destaca que essa foi a maior prova do amor de Deus por nós, pois ele entregou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. O segundo aspecto é a confissão de Jesus para seus discípulos. O escritor observa que Jesus revelou sua tristeza e angústia apenas a 3 dos seus discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Ele os convidou a ficar com ele e a vigiar com ele, demonstrando sua perfeita humanidade e sua necessidade de companhia e apoio. No entanto, os discípulos falharam em atender ao seu pedido, pois dormiram enquanto ele orava. Vale ressaltar que essa atitude dos discípulos nos ensina a importância de estarmos atentos e vigilantes na oração, pois o inimigo nos rodeia como leão, que ruge, buscando a quem possa tragar. O terceiro aspecto é a confissão de Jesus para o Pai. O reverendo descreve como Jesus se prostrou com o rosto em terra e orou fervorosamente ao Pai, pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice. No entanto, ele também se submeteu à vontade do Pai, dizendo: "Não seja como eu quero, e sim como tu queres." Hernandes enfatiza que essa foi a maior demonstração de obediência e confiança de Jesus no Pai, pois ele aceitou beber o cálice da ira divina contra o pecado, sabendo que isso era necessário para cumprir o plano da salvação. O autor aponta que essa atitude de Jesus nos inspira a também nos rendermos à vontade de Deus em nossas vidas, mesmo quando ela contraria os nossos desejos e sentimentos. A reflexão termina com uma exortação para que sigamos o exemplo de Jesus no Getsemane da vida, ou seja, nos momentos de angústia e aflição. Ele nos convida a reconhecer nossa fraqueza diante do Pai, a buscar o apoio dos irmãos na fé e a nos entregar à vontade soberana de Deus. Ele nos lembra que, assim como Jesus foi consolado por um anjo e fortalecido pelo Pai no Getsemane, nós também podemos contar com a graça e o poder de Deus em nossas lutas. Ele nos assegura que, se formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. O texto é bem escrito e coerente, apresentando uma análise bíblica e teológica do episódio do Getsemane. Hernandes utiliza uma linguagem clara e acessível, sem perder a profundidade do tema. Ele também faz uma boa aplicação prática das passagens bíblicas para a realidade dos leitores, mostrando como podemos aprender com Jesus em nossas tribulações. O artigo pode ser útil para quem deseja conhecer mais sobre o significado da paixão de Cristo e como ela se relaciona com a nossa vida cristã. O Getsemane da Vida. Texto de Hernandes Dias Lopes. O jardim do Getsemane foi o lugar da agonia de Jesus. Ali havia uma prensa de azeite onde as azeitonas eram amassadas, para se extrair o óleo que servia de combustível para as lamparinas. Foi nesse jardim, no sopé do Monte das Oliveiras, que Jesus se entristeceu, orou, chorou e sangrou. Foi ali que ele travou a mais titânica batalha da humanidade. Foi ali que ele, em lágrimas, rogou ao Pai para passar dele o cálice. Foi ali que ele se prostrou com o rosto em terra e, de forma perseverante, orou e se sujeitou à vontade do Pai. Foi ali que ele foi consolado por um anjo e fortalecido pelo Pai, para caminhar vitoriosamente para a cruz. No Getsemane, Jesus enfrentou severa angústia. Essa angústia teve 3 níveis. Vejamos. Em primeiro lugar, Jesus admite sua angústia para si mesmo. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Qual foi a causa da tristeza e da angústia de Jesus?
Angustiou-se porque sabia que seria preso, julgado e condenado. Angustiou-se porque sabia que seria esbordoado e cuspido pelos membros do sinédrio judaico. Angustiou-se porque sabia que seus discípulos o abandonariam. Angustiou-se porque sabia que Judas o trairia, Pedro o negaria e Pilatos o sentenciaria à pena de morte. Angustiou-se porque sabia que seria pregado na cruz como um malfeitor? A resposta é 1000 vezes não. Angustiou-se porque sabia que, sendo o amado do Pai, seria abandonado por ele na cruz. Angustiou-se porque, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Angustiou-se porque, sendo bendito eternamente, seria feito maldição, para que fôssemos benditos eternamente. Em segundo lugar, Jesus admite sua angústia para seus discípulos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Muitas coisas Jesus falou às multidões, outras falou apenas para seus discípulos. Quando foi tomado de tristeza e angústia, revelou isso apenas para os seus 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas quando chorou e suou sangue, fez isso sozinho. Aqui Jesus revela sua perfeita humanidade, mesmo sabendo que ao se ferir o pastor, as ovelhas ficariam dispersas, mesmo tendo pleno conhecimento de que Judas o trairia e Pedro o negaria. Jesus ordena a seus discípulos a ficarem com ele e a vigiarem com ele. Aquilo que era uma experiência íntima e pessoal, agora é uma realidade compartilhada com seus discípulos mais próximos. Infelizmente, os discípulos não passaram no teste. Enquanto Jesus travava a mais renhida batalha em favor da nossa alma, seus discípulos se agarraram no sono. Em vez de vigiarem, dormiram. Em vez de ficarem com Jesus, fugiram acovardados. Em terceiro lugar, Jesus admite sua angústia para o Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus já havia admitido sua tristeza para si e para seus discípulos. Agora, admite-a diante do Pai. A batalha mais pesada foi travada no interior do Getsemane, quando sozinho, Jesus prostrou-se com o rosto em terra, clamando ao Pai para passar dele o cálice. 3 vezes Jesus orou, pedindo ao Pai a mesma coisa. Ele ofereceu numa luta de sangrento suor, forte clamor e lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. No Getsemane, porém, Jesus sujeitou-se à vontade do Pai e sorveu cada gota daquele cálice amargo da ira de Deus que deveria cair sobre nós. Ele tomou o nosso lugar como nosso representante e fiador. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, pela sua morte, temos vida. Pelo seu sangue, temos redenção. Pelo seu sacrifício, temos plena salvação. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.